O meio ambiente em nossa vida. Professora Rita de Castro, na disciplina de Sociologia. Então, primeiro a gente precisa saber, né, o que é realmente esse meio ambiente. Como você define meio ambiente? Então, meio ambiente a gente pode dizer que é a relação com a vida na Terra, é tudo aquilo que engloba os seus elementos ao redor. Então, a gente pode estar definindo o meio ambiente como um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural, mesmo com uma massiva intervenção humana e outras espécies do planeta, incluindo toda a vegetação, como animais, solo, rochas, atmosferas e assim por diante. Então, o meio ambiente, ele na verdade é um conjunto, né, que funciona e que engloba também as partes animais, vegetais e assim por diante. Dependemos do meio ambiente, mas será que nós estamos cuidando? O que é que esse meio ambiente nos oferece? Então, muitas pessoas, na verdade, ainda não compreendem isso, que nós dependemos do meio ambiente. Então, ao desenvolver essas atividades socioeconômicas, destrói de forma irracional, sem pensar, as bases da sua própria sustentação. Então, não percebe que depende de uma base ecológica para a sua vida e a de seus descendentes. Então, vive como se fossem a última geração sobre a Terra. Então, nós dependemos do meio ambiente e precisamos saber, precisamos cuidar, né? E sendo assim, ele é de suma importância para o nosso dia a dia. Então, todo cidadão ele precisa de condições adequadas e saudáveis no seu dia a dia, ar com baixos índices de poluição, água farta e pura para saciar sua sede, e higiene pessoal. Uma cidade bonita, limpa e arborizada, com saneamento de segurança e equipamentos para seu lazer, entre outras necessidades que garantam a sua qualidade de vida. Mas para isso, nós dependemos de um meio ambiente que não tenha poluição, que a água seja limpa, seja pura e que nós, além do mais, possamos entender que precisamos cuidar desse meio ambiente. Como está o meio ambiente? E a gente se pergunta como é que está esse meio ambiente, né? Infelizmente, a gente percebe que o ser humano, ele tem o poder em suas mãos de construir, de destruir e de ao mesmo tempo poluir. Então aí diz que o ser humano ele começa a tomar consciência do seu lar, a terra. E aí, o que é preciso, né? É preciso que haja muitos avanços, né? Aí diz que a criação de instituições para cuidar do meio ambiente, realização de encontros locais, nacionais e internacionais, crescente mobilização mundial, dentre outros fatores que nós podemos ver que são fatores de devastação ambiental, que há sinais de mudança. Então é preciso mudar, é preciso termos consciência dos nossos atos. Entretanto, apesar de inegáveis avanços, o meio ambiente ainda carece de muitos cuidados. Ainda poluímos o ar que respiramos, degradamos o solo que nos alimenta e contaminamos a água que bebemos. Ou seja, aí a gente se pergunta, como nós estamos fazendo isso? Infelizmente, nós, enquanto seres humanos, temos esse dom de construir, de destruir, de refazer, né? E precisamos ter esse cuidado, que para que possamos ter um ambiente adequado, nós precisamos, claro, não jogar lixo nos rios, não fazer queimada, porque isso é prejudicial ao meio ambiente, causa e prejudica, né, a nossa respiração e aí a gente não tem um ar puro para respirarmos. O que é responsabilidade ambiental? E aí a gente vai poder ver, né, que responsabilidade ambiental é a atitude, ou são atitudes individuais, ou seja, voltada para o desenvolvimento da natureza. Então, são atitudes que levam certamente à melhoria do nosso ambiente. Então, quando nós falamos de responsabilidade ambiental, estamos falando de cuidado individual, em grupo, para que esse ambiente seja devidamente cuidado. Então, quando nós falamos dessa responsabilidade ambiental, nós já estamos falando, né? Responsáveis. Nós temos que ter responsabilidade com o ambiente, com o lugar onde a gente vive, né? Para que tudo isso não possa afetar a proteção da geração futura. Vamos ver agora algumas atitudes que nós devemos ter, né? Para com a questão da responsabilidade ambiental. Nós devemos comprar e usar eletrodomésticos com baixo consumo de energia, economizar energia elétrica nas tarefas
domésticas cotidiana, evitar o uso de sacolas plásticas nos supermercados. E outra responsabilidade ou atitude que nós devemos ter também, aí como diz, que é realizar a reciclagem de lixo. E a gente tem que ter certos cuidados ao utilizar esses materiais, que a gente pode estar voltando também para a questão dos 3 R's, que é reutilizar, reduzir e reciclar. Ou seja, a gente precisa saber fazer as coisas no ponto certo. A gente precisa saber que o óleo que eu uso tem que ter um destino certo, que pode ser reutilizado na produção de sabão, dentre outros materiais. A gente tem que saber dizer que o carro, né, motos são prejudiciais à poluição do meio ambiente e que a gente precisa buscar meios para evitar essa poluição. E aí a gente vai percebendo as ações humanas que prejudicam o meio ambiente. Ou seja, o homem, ele constrói, ele ao mesmo tempo tem esse domínio de destruir. Então aí a gente vai observando, né, a questão das atitudes. Esgoto a céu aberto, lixo jogado de qualquer forma, as queimadas que prejudicam muito o meio ambiente. E aí a gente vai percebendo, né, que nós, quando falamos dessa questão, né, da preservação do meio ao qual nós vivemos, nós estamos falando e dizendo que existem algumas consequências, né, de tudo aquilo que causa esses problemas ambientais, né? Isso tudo é gerado de forma que não condiz com as ações humanas. Então, como por exemplo, as imagens aí a gente pode dizer que são as alterações que vêm causando no clima, chamamos de alterações climáticas, as alterações da superfície da terra, como o solo, assoreamento dos rios e lagos, o aumento da temperatura da terra, o desflorestamento, que aí você está vendo as queimadas, a destruição de habitats, o efeito estufa, a erosão da diversidade cultural, a erosão ética, e aí, dentre outros fatores que a gente pode ver que as ações humanas vêm causando ao meio ambiente. Então, tudo aquilo que nós fazemos no meio ambiente, certamente lá na frente terá um impacto. O que é impacto ambiental? Aí, como vocês percebem, né, que o impacto ambiental é um desequilíbrio provocado, né, do choque da relação entre o homem com o meio, como vocês acabaram de ver as imagens. Ou seja, o homem, ele constrói, ele destrói, e também existe essa relação do homem com o meio. Então, no Brasil, existe, para combater essa questão desses, né, provocados no ambiente, existem alguns órgãos responsáveis que criam metas para acabar com essas situações. Então, no Brasil, o órgão responsável pela legislação e emissão de medidas relacionadas com o meio ambiente é o CONAMA, que significa Conselho Nacional do Meio Ambiente. A nível federal, nós temos o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Também é responsável pelos cumprimentos das normas legais estabelecidas pelo governo para o meio ambiente. Então, aí a gente vai percebendo esse impacto, né, que o homem faz, o homem desfaz, mas também existem leis que vêm cobrindo e que vêm dizer que o ser humano ele tem que pagar pelo aquilo que ele fez, causando desequilíbrio ao meio ambiente, através das queimadas, né, a poluição no próprio rio, jogando lixo em qualquer ambiente. E aí a gente vai percebendo que todas essas consequências, né, a gente vem dizendo que cerca de 3 milhões de habitantes do nosso planeta estão vivendo sem o mínimo necessário de condições sanitárias. 1 milhão não tem acesso à água potável. Em virtude desses graves problemas, espalham-se diversas doenças como diarreia, esquistossomose, hepatite, febre tifoide, que matam mais de 5 milhões de seres humanos por ano, sendo que o número maior de doentes sobrecarregam os precários sistema de saúde dos países subdesenvolvidos. Então, nós percebemos que tudo aquilo que é causado no meio ambiente vem refletindo como consequência futura. Ou seja, se você não cuida do meio ambiente, se você faz queimada, se você joga seu lixo ao céu aberto, se não existe um esgoto adequado, se não existe um saneamento de água adequado, a consequência certamente será grave e muito grande. Então, o meio ambiente ele envolve
todas as coisas com vida e sem vida que existe na Terra ou em alguma região dela e que afetam os outros ecossistemas existentes e a vida dos seres humanos. Então a gente precisa saber cuidar dessa questão do meio ambiente. E aí a gente vai poder perceber impactos ambientais. Aí tem uma mensagem, né? Nada me surpreende mais que o homem. Ele acaba com a saúde, com sua saúde para conseguir dinheiro. Depois gasta todo o seu dinheiro para recuperar a saúde. Vive como se nunca fosse morrer e morre sem ter vivido. Dalai Lama é que fala essa questão voltada para os impactos ambientais, como nós vimos nas imagens anteriores, né? Queimadas, o esgoto a céu aberto, lixo jogado de qualquer forma, dentre outros tipos de causas que vêm prejudicando o meio ambiente. Então, isso tudo vem assim. O homem, ele, na verdade, ele destrói o ambiente e, ao mesmo tempo, ele destrói para conseguir. Ele constrói, ele destrói, mas, ao mesmo tempo, ele gasta tudo aquilo que ele usufruiu do meio ambiente para a sua saúde. Ou seja, precisamos tomar consciência de que o meio ambiente é de suma importância para a nossa sobrevivência. Aqui está o nosso assunto, falando um pouquinho sobre essa questão do meio ambiente, aonde nós abordamos assim o meio ambiente em nossas vidas. Precisamos tomar consciência desses atos e evitar fazermos queimadas, jogar lixo em qualquer ambiente.